Agora é um assunto sério, a gente precisa conhecer. Nós estamos escutando, estamos vendo notícias sobre queimadas. Mas até que ponto isso realmente vai influenciar na sua vida? Vamos lá, dar uma olhada nesse VT. O meio ambiente está em risco. Sua importância é maior do que imaginamos em nossas vidas. Afeta direta e indiretamente a vida na Terra. Um dos maiores problemas enfrentados atualmente em nosso país é o aumento no número de focos de queimadas. O crescimento foi em torno de 70% este ano, em comparação com o mesmo período de anos passados. O Brasil registrou 66.900 focos, segundo a medição do Programa de Queimadas do INPE. O bioma mais afetado é o da Amazônia, com 51,9% dos casos. O Cerrado vem em seguida com 30,7% dos focos registrados no ano. O Pantanal já passa de 2,3 milhões de hectares, sendo 1,2 em Mato Grosso e mais de 1 milhão em Mato Grosso do Sul, representando quase 10 vezes o tamanho das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. Precisamos cuidar e tentar recuperar esse patrimônio da humanidade. Começa agora o nosso Papo Reto. Olha, gente, a nossa conversa aqui hoje é uma conversa séria e não adianta a gente ficar com elucubrações, com questionamentos, com especulações. Nós queremos conversar com alguém que entende, que está no meio disso, alguém que realmente vive e dá a sua vida por isso. Hoje eu converso com Cristiane Mazetti. Cristiane Mazetti é do Greenpeace Brasil. Cristiane é gestora ambiental, mestre em meio ambiente e desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science. E é uma profissional e ativista ambiental, trabalha com essa questão relacionada ao desmatamento e uso do solo. Importante a gente falar com gente assim. E o Greenpeace, todo mundo conhece, é uma organização não governamental, não tem fins lucrativos, é totalmente financiada pelos apoiadores. Nós vamos conversar agora com Cristiane Mazetti. Boa tarde, Cristiane, muito obrigado por estar conosco, eu agradeço você imensamente por dispor do seu tempo de nos ajudar a refletir, a pensar e até fazer alguma coisa. Obrigado. Boa tarde, padre, boa tarde a todas e todos que nos ouvem. E eu queria agradecer o convite, porque esse é um momento realmente que a gente precisa discutir o que está acontecendo no Brasil, né? Tem uma crise ambiental muito séria acontecendo e isso não interessa só aos especialistas, mas a todos, né? A toda a população, estando longe ou perto da floresta. Olha, Cristiane, você falou uma coisa muito importante, você usou a palavra crise ambiental. O que a gente poderia falar, como a gente poderia definir e o que a gente conceitou como uma crise ambiental? O que é, Cristiane? Bom, a gente tem um momento que o meio ambiente está sendo destruído a uma velocidade muito rápida. Então, isso nós estamos acompanhando o desmatamento, então o desmatamento ele tem aumentado, sobretudo na Amazônia. E depois do desmatamento, muitas vezes o fogo é o passo seguinte, né? Primeiro se tiram as árvores de maior valor comercial, as árvores maiores, depois utiliza-se o fogo para limpar aquela área de floresta e aí transformar em alguma outra coisa, ou área de pasto, área de agricultura e por aí vai. Fogo também é usado para reformar a área agrícola e a área de pastagem, mas o que a gente vê é que, como o desmatamento aumentou, logo a gente já podia estimar que as queimadas seriam severas. Então a gente tem aí dois elementos muito ruins para o meio ambiente, né? Tanto o desmatamento quanto as queimadas acaba com aquele ambiente natural. E por estar acontecendo de uma maneira muito rápida, muito intensa, nós chamamos isso de uma crise, né? E é uma crise que não se limita só ao meio ambiente, mas se limita também, os seus efeitos chegam aí nas pessoas que estão longe e perto da cidade. Aí eu posso contar um pouquinho como, né, isso acontece. Cristiane, você falou algo muito interessante, sensacional. Você fez uma separação, ao mesmo tempo ligou um fato ao outro. O desmatamento é uma coisa, a queimada é outra, mas as duas estão ligadas porque tem um único propósito. Agora, o que a gente tem visto também, Cristiane, é que e tem sido usado as notícias sobre o desmatamento e queimadas com um fim ideológico, porque a gente, de repente, a gente vê de um lado as pessoas dizendo não tem desmatamento, não tem, não cresceu o desmatamento, ou não tem queimada. Mas nós estamos percebendo, estamos vendo
como é que que dados que nós usamos justamente para dizer realmente está acontecendo um desmatamento, realmente está acontecendo a queimada? Tá certo, então vamos lá para a audiência entender, né? Existem dados que são públicos, né? E são do próprio governo, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Essas medições elas já são históricas, então todo ano o INPE mede o desmatamento desde o fim da década de 80 e desde o fim da década de 90 mede também as queimadas e esses dados eles são públicos, né? A gente tem, por exemplo, um balanço de queimadas diário no site do INPE. Então a gente pode ir ali fazer o filtro por região, então você pode escolher estado, você pode escolher bioma, você pode olhar ali o balanço do Pantanal, do Cerrado, da Amazônia, e isso nos mostra, os dados, a ciência está nos mostrando que tem muitas queimadas acontecendo. Mesma coisa para o desmatamento. Existe uma taxa oficial que o INPE libera todos os anos, mas antes dessa taxa ser publicada, que é uma vez ao ano, tem os alertas de desmatamento, que também são públicos. Então, a gente pode acompanhar a tendência, né? Se o desmatamento está subindo, está descendo. Então, é realmente muito complicado dizer que não está pegando fogo, que não está havendo desmatamento em altas taxas, porque não é o que a ciência diz, não é o que os dados dizem. E, para além disso, tem diversas fotos, né, padre? Assim, muitas pessoas sobrevoaram essas regiões, o Greenpeace mesmo fez diversos sobrevoos e identificou essas áreas queimando, então todos os anos a gente faz sobrevoo, registra essas áreas, inclusive a gente registra também áreas que queimaram no ano passado, o que aconteceu com essas áreas, então não tem como negar as evidências, né? A gente realmente tem informações aí oficiais que mostram que esse desastre está acontecendo. Sem contar algumas cidades, né, que já receberam a fumaça. Então, sim, ali, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, vários lugares aí já viram o céu mais escuro por conta da fumaça e em breve pode ser que essa fumaça chegue também na região sudeste, em algumas cidades do estado de São Paulo. Meu Deus! Cristiane, olha que interessante. Só hoje que o governo assumiu que realmente o Cerrado e principalmente no Mato Grosso Pantanal está queimando. Não é muito atraso para assumir agora, depois de tudo que está quase praticamente queimado? É muito atraso, principalmente porque ano passado a gente já teve uma situação bem crítica, né? Ano passado a Amazônia chamou muita atenção pelo aumento do número de queimadas em comparação com o ano anterior. E a má notícia, pessoal, é que eu sei que agora o Pantanal está chamando mais atenção, porque realmente a situação lá é bem drástica, é muito pior do que nos outros anos anteriores, mas na Amazônia a situação também está pior que no ano passado. Então, aí reforçando por que a gente está chamando isso de crise, né? Está completamente fora de controle. E existiam medidas que poderiam ter sido tomadas anteriormente para prevenir, pelo menos as organizações não governamentais, a sociedade civil, a gente tem alertado, olha, desmatou muito, vai queimar, precisa de ação. No entanto, o governo não tomou essas ações e, na verdade, tudo que tem feito não tem gerado resultado. E aí a gente diz que isso é, de uma certa maneira, proposital, porque o Brasil conseguiu já no passado reduzir drasticamente o desmatamento da Amazônia, reduzir o número de queimadas. A gente sabe o caminho como país, né? Inclusive, isso foi até reconhecido internacionalmente. Mas, no entanto, esses caminhos eles estão sendo ignorados, né? E aí, quando eu falo esses caminhos, eu digo uma fiscalização eficiente, feita pelos órgãos que têm competência e inteligência para isso, então IBAMA, ICMBio, que são órgãos que foram fragilizados aí nessa gestão do governo, e a gente está falando também de criação de áreas protegidas, demarcação de terras indígenas, que ajudam mesmo a proteger as áreas naturais, mas nada disso tem sido feito, né? Dentre outras medidas que também poderiam ser aplicadas. Cristiane, a perda que aconteceu, tanto da fauna e da flora, a árvore que foi queimada, o cerrado que foi queimado, a onça que foi morta, o tamanduá que morreu, isso não tem como recuperar. Nunca mais. Não tem, isso, assim, a natureza, ela pode se regenerar, mas ela leva tempo, né? Então, é muito, assim, acho que é algo que as pessoas precisam entender, que não é simples, assim, uma vez que você corta a floresta, que você queima, você vai lá, planta a floresta de volta e aí, de repente, num passe de mágicas, vai estar tudo de volta. A floresta não é só árvore, né? Ela é a floresta, outras vegetações, né?
ela é um conjunto ali de seres vivos, de relações que só se criam com o tempo. Então, tem lugares que sim, a gente deve nunca conseguir recuperar como era antes, e a vida desses animais, com certeza, também não vai ser recuperada. Mesmo a questão espécies nativas em extinção, animais também em extinção, você também não tem como nunca mais recuperar esse tipo de coisa, né? Não dá mais. Não tem, e tem um alerta, padre, que está sendo feito aí, não só pelo Greenpeace, mas por várias organizações, pela ONU em relatórios, outros relatórios da comunidade científica, que estão falando que a gente está seguindo rumo à próxima extinção em massa de espécies. Então, a gente está perdendo espécies numa velocidade muito rápida. E por quê? Por conta das ações humanas. Então, desde o tráfico de animais até o desmatamento, as queimadas, tudo isso interfere na biodiversidade, né? E ter uma biodiversidade em equilíbrio é importante para a nossa saúde também, para o nosso bem-estar. Eu digo isso porque, por exemplo, conforme a gente fica fragilizando a biodiversidade, né, atacando a biodiversidade, as florestas, os ecossistemas, a gente pode estar causando, inclusive, a próxima pandemia. Né? Porque uma biodiversidade em equilíbrio, ela previne que aqueles vírus, aquelas bactérias que estão circulando ali no ambiente natural, porque elas existem, mas os animais que carregam essas bactérias, vírus, eles não ficam doentes, existe um equilíbrio ali. Sim. Mas uma vez que eles entram numa condição de estresse e o ser humano chega perto, esse vírus, essa bactéria pode passar para os seres humanos, virar uma doença e aí, né, ser transmitida na sociedade e se transformar numa pandemia. E olha quantas perdas, né, a gente não teve. Então, esse é um exemplo que eu trago para as pessoas entenderem, né, o porquê que a gente precisa de uma biodiversidade em equilíbrio dos animais, das plantas, de todos esses seres que compõem o ambiente. Eu acho impressionante isso, essa relação que você fez é interessantíssimo, porque, como você começou falando, a fé vai nos afetar em algum momento. Aliás, já está nos afetando. Nós estamos vivendo uma pandemia que é por conta de um desequilíbrio, justamente, de uma certa diversidade, de um certo bioma, que foi na China e tal, mas o mundo todo sofreu com isso. Um assunto muito sério. Eu estou conversando com a simpaticíssima Cristiane Mazetti. Cristiane Mazetti é do Greenpeace Brasil e tem uma clareza enorme nos explicando aqui. Muito obrigado, viu, Cristiane? Eu falei que ia perguntar a você, nós estamos vendo 2 grandes focos de incêndio acontecendo no mundo. Aqui no Brasil, né, nos lugares, Amazônia e também, principalmente no Pantanal, mas também na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia. Há alguma similaridade sobre esses 2 focos de incêndio? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Olha, Padre Juarez, eu diria que sim e não, tá? Então eu vou começar primeiro pelo não, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem que as queimadas e os incêndios florestais aqui no Brasil, eles não ocorrem naturalmente, tá? Eles são iniciados pela ação humana. Ah, tá. Então tem alguém que vai lá e risca o fósforo. Sim. Claro que se o clima está muito seco, esse fogo se alastra rapidamente e sai do controle. O que aconteceu no Pantanal, né? Muitos lugares saiu do controle, mas é fato que teve alguém que riscou o fósforo ali. Não foi um raio que caiu, o fogo não começou sozinho, né? Então, nessa questão, as queimadas são extremamente criminosas aqui no Brasil. Estão proibidas, inclusive, no Pantanal e na Amazônia desde o meio de julho. E ainda assim, as pessoas estão colocando fogo aí nas áreas de pasto, de agricultura e nas áreas naturais, né? No caso da Califórnia, tem muito mais uma relação com as mudanças climáticas, né? Um clima mais seco também é mais propício, né, ao fogo. Então, às vezes, uma bituca que cai ali do carro e vai numa vegetação, como a vegetação, o solo está muito seco, ele se expande e invade até a cidade. Então, a gente tem aí essas 2 questões. Uma que é um clima muito seco, né, em decorrência das mudanças climáticas, provavelmente, e aí a chance de pegar fogo ela é muito maior, e aí esse fogo não necessariamente é de origem criminosa, às vezes é de origem acidental mesmo, não foi alguém que colocou o fogo, mas ali o fogo pegou em algum lugar e se espalhou e aí perdeu o controle. Então a gente tem um pouco dessa diferença. Agora, onde que as 2 coisas se conectam? Elas se conectam nas mudanças climáticas, porque no Brasil, embora a gente precise de alguém riscando fósforo, com as mudanças climáticas, o planeta tende a aquecer, a temperatura tende a aquecer em muitos lugares do planeta e também ter uma quantidade de chuvas reduzidas. Tendo um clima mais seco, aí qualquer fogo ele pode se espalhar mais.
Então, as mudanças climáticas já estão sendo e vão continuar sendo muito ruins para o Brasil e em outros lugares. Então, um fogo, ele se espalha muito rápido e isso pode ser o caso no Brasil também, né? O Pantanal, ele está super seco. Alguns especialistas estão falando aí que pode ser o período mais seco dos últimos 50 anos. E isso, com certeza, ajuda. Mas, claramente, se não tivesse alguém riscando fósforo, a situação seria bem menos drástica do que a gente tem visto. Cristiane, essa fumaça já foi considerada pelos especialistas, os médicos, como um problema de saúde pública já. A fumaça, o que vai acontecer, principalmente nas cidades próximas ali ao Pantanal. E eu queria que você falasse, isso você começou dizendo, isso pode afetar não só quem mora e vive ao entorno desses lugares de incêndio, mas pode afetar praticamente uma grande parcela do Brasil, né? Com certeza, Padre Juarez, porque o que acontece é que quando essas áreas queimam, seja no Pantanal, seja no Cerrado, seja na Amazônia, a queimada ela libera materiais particulados, né? Que são materiais aí que vêm das queimadas e ao respirar nós temos aí uma chance maior de contrair uma doença respiratória. Então, já tem aí diversos estudos que mostram que na região amazônica, por exemplo, do bioma Amazônia, nas cidades, aumenta-se o número de internações. Então, às vezes, a queimada nem está acontecendo tão perto do centro da cidade em si, mas a fumaça ela é levada pelo vento e as pessoas ficam mais doentes. E nessa época do ano que a Amazônia é mais seca e que as pessoas se aproveitam, né, que a Amazônia que não está chovendo tanto para usar e colocar o fogo na floresta, aumenta o número de internações nas cidades. E por que agora isso ainda é mais dramático? Porque a gente já tem aí uma sobrecarga em alguns lugares, né, do sistema de saúde por conta do Covid. Então, primeiro que a gente acaba tendo mais gente indo para os hospitais, o que é ruim no momento que a gente está vivendo a pandemia, e também que a pessoa já com problema respiratório, ela fica também mais vulnerável a contrair também o Covid. Então, ela já pode estar com problema respiratório das queimadas, aí ela entra em contato com alguém que tem o Covid, pega o Covid também, e isso pode se transformar na forma mais drástica da doença, né? Então, essa é a forma que eu digo, uma outra forma que afeta as pessoas que estão perto e longe dessas regiões onde acontecem as queimadas, né? O ar de São Paulo, por exemplo, está super seco. Sim. Se essa fumaça realmente chegar na região, também vão ter pessoas que vão ficar mais doentes. Então, é nesse sentido que eu digo que não importa se você está longe, está perto da floresta, do Pantanal, você vai ser afetado também por o que acontece lá, né? Em decorrência do que acontece lá. Cristiane, olha, o poder de fiscalização, também de punição, está na mão do IBAMA, do CMBio, aquela coisa toda. Agora, me diga porque o Greenpeace, ele pode falar, ele pode gritar, ele pode vir aqui na TV e falar e tal, mas é muito limitado o trabalho realmente ultrapassar isso. Você não pode chegar como uma ONG, chegar e falar, agora aqui ninguém vai fazer isso. Então, o que deve ser feito? O que nós podemos fazer? Eu aqui, quem não é do Greenpeace, quem não mora na Amazônia, como é que nós podemos fazer? O que pode ser feito de concreto? De fato, padre, a gente não tem como ir lá por conta própria e tentar apagar o fogo, né? Isso. Embora tenham muitas brigadas voluntárias que estão fazendo isso, sim, porque o Estado não está lá presente na intensidade que deveria, né? Então, tem ali brigadas mais especializadas de voluntários que têm experiência e vão até o local e tentam combater o fogo, apesar do governo. Mas nós, que não entendemos nada disso, não temos como fazer. E de fato, é um dever do governo proteger o meio ambiente. Isso está na Constituição. E é um dever nosso também como cidadão e como organização não governamental, organizações da sociedade, de cobrar e de atuar pela conservação do meio ambiente. Então, nós do Greenpeace tentamos aí sempre denunciar os atores responsáveis. Então, a gente vem denunciando muito o que o governo tem feito, né, de reduzir a capacidade de operação do IBAMA, do ICMBio, reduzir o pessoal, reduzir o orçamento, que é o que tem acontecido. O combate ao desmatamento na Amazônia tem sido colocado aí no comando das Forças Armadas, sim, porque as pessoas devem falar, não, mas não está lá o Exército combatendo o desmatamento? Eles estão a um custo muito mais alto
alto do que custaria o IBAMA e o ICMBio para fazer isso, eles fazem um custo muito menor e eles têm experiência, mas ainda assim o governo prefere utilizar o Exército que não tem experiência. E aí a gente tem esse resultado. Então a gente vem denunciando o que tem acontecido e eu acho que o que as pessoas podem fazer é, sobretudo, espalhar a mensagem, espalhar a verdade. Eu acho que nós estamos num tempo que tem muita notícia falsa circulando por aí. Então, eu peço que realmente que as pessoas olhem, né? Qual que é a fonte, da onde vem essa informação? O que eu posso dizer é que as organizações não governamentais que atuam no desmatamento da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal e das queimadas, elas têm um compromisso muito forte com a ciência e com a verdade. Então, a gente tenta, inclusive, transformar o que está acontecendo numa linguagem que as pessoas entendam, porque a gente compreende que não é algo que só de interesse de especialistas, né? É do interesse de todo mundo. Então, espalhem o que está acontecendo e demandem dos governantes que tomem ação. Então, isso que está acontecendo na Amazônia, essa omissão que está acontecendo na Amazônia e no Pantanal, essa quantidade de animais morrendo, é inadmissível. O clima está mais seco no Pantanal? Ele está, mas com certeza se o governo tivesse atuado desde o começo, a situação não estaria da forma como está. Então, é cobrar, espalhar a mensagem. Eu até convido as pessoas a participarem. O Greenpeace está com uma petição que chama Todos pela Amazônia. As pessoas podem entrar no site, conhecer, lá tem alguns materiais nossos. E assinando a petição, nós vamos informando as pessoas do que elas podem fazer. Então, por exemplo, se tiver um projeto de lei do Congresso que vai aumentar o desmatamento, a gente vai chamar as pessoas para nos ajudar a mobilizar contra esse projeto. E isso já foi bastante efetivo, né, no passado. Para além disso, acho que o que mais as pessoas podem fazer é repensar mesmo o consumo de proteína animal, o consumo de carne. Eu não estou falando assim, parem as máquinas, tornem-se vegetarianos, porque eu acho que isso é uma questão cultural e é uma escolha muito individual, né? Mas é fato que a gente precisa reduzir um pouco a quantidade, porque a pecuária ainda está muito relacionada ao desmatamento, né? Seja na Amazônia, está muito relacionada às queimadas no Pantanal. Então, a gente realmente precisa repensar, para a gente ter um planeta equilibrado, a gente precisa fazer diversas coisas, mas uma das coisas que as pessoas podem fazer é reduzir o consumo e, com certeza, cobrar aqueles que podem fazer de verdade, que são os governos e as empresas também, né? As empresas que compram produtos são originados a partir de destruição ambiental, não podem fazer isso com o consumidor. A gente não pode ser cúmplice dessa destruição ambiental e eles precisam garantir que destruição ambiental está barrada da cadeia deles, que eles não vão vender produto com destruição. É isso mesmo. Olha, eu quero agradecer, muito obrigado, Cristiane Mazetti, do Greenpeace Brasil. Dou aqui os contatos, atenção, para o Instagram, todas as redes sociais, @Greenpeace Brasil, e também o site. Esse site é importante, greenpeace.org/Brasil. Cristiane, muito obrigado pela clareza, pela forma muito elucidativa que você trouxe pra gente aqui todas as informações. Muito obrigado mesmo, você nos ajudou demais e fez muita gente refletir. Obrigado, Cristiane, viu? Olha, gente, obrigada pelo espaço, Fábio. Ah, que bom, bem. Olha aqui, a questão do comprometimento com a nossa casa comum, e casa comum é o que o Papa Francisco sempre fala. Casa comum é porque o nome ecologia significa justamente isso. Oikos em grego significa a casa onde nós moramos. Oikos. A ecologia é você cuidar da casa, Quando a gente fala da ecologia, a gente está falando daquilo que nós ganhamos de Deus. Deus, quando nos criou, nos colocou no jardim, e a figura do jardim é uma metáfora muito interessante, porque estar no jardim significa que o jardim precisa de jardineiro. E Deus confiou a nós como jardineiro. O jardineiro que ama o jardim não corta, não põe fogo no jardim. O jardineiro que ama o jardim cuida e até chora quando uma flor morre. Então, o que Deus espera de nós é que nós sejamos aquele jardineiro para cuidar desse jardim que Ele criou.